profeta Zacarias. No capítulo 1. O vizinho Ageu, hoje a gente leu. São dois profetas do mesmo tempo, diferença de 2 meses, um para o outro. Aqui a diferença é só de página, né? Um escreveu 4 e o outro escreveu 12. Mas tudo da mesma hora. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, profeta Zacarias. Tem Mateus, e depois de Mateus é o segundo livro que traz para frente. Glória a Deus. Amém? Diz assim: no 8º mês, no 2º ano de idade, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Ou outros, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Poderia sentar no nome de Jesus. Eu não vou me estender muito, porque o horário já foi embora. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto muito do Novo Testamento. Você percebeu isso? Né? Gosto muito do Novo Testamento. É algo fascinante eu estudar o Novo Testamento. Os livros históricos eu estudo pouco. Até porque do hebraico para o grego é bem complicado. Quando você pega o Novo Testamento, é só o grego, aí fica mais fácil. Mas quando você faz a transmutação do hebraico para o grego, aí o negócio fica pesado. Mas uma coisa é certa: muitos dizem que nós estamos diante do livro mais difícil da Bíblia de interpretação, o livro de Zacarias. No Antigo Testamento, esse livro realmente ele é muito profundo naquilo que é discernimento do leitor. E por ser esse livro, eu me fascinei por ele algum tempo e li. Mas é impressionante que realmente tem razão, é muito difícil a interpretação dele. Mas uma coisa me chama a atenção e que me colocou como um leitor assíduo desse livro de Zacarias. É que quanto mais eu comecei a ler, eu pude entender o quanto esse livro é atual e o quanto ele é messiânico, o quanto a mensagem fala do Messias. Aqui fala da vinda do Messias, aqui fala da obra do Messias, aqui fala da morte do Messias, e aqui fala do último dia em que o Messias virá para o milênio e governará todo o planeta. Esse livro é algo fascinante e algo estrondoso. São 14 capítulos mais de impressionar. Agora, Zacarias é interessante que ele nos traz uma mensagem atual e ao mesmo tempo, há 6 séculos antes de Cristo, esse homem começou a pregar algo
de suma importância para o povo de Israel naquela época. E é interessante que a mensagem é uma mensagem simples. A mensagem era sobre bênção, sobre conforto, sobre esperança, sobre paz. Era dentro deste argumento que esse profeta falava em nome do Deus de Israel para o povo de Israel. E é interessante como se deu essa palavra de Zacarias ao povo de Israel nesse tempo. Se a gente voltar um pouco e entender por que eu digo que é um livro messiânico, é interessante que ele vai falar sempre que um anjo fala com ele. Vamos passar só um pouquinho, 5 minutinhos, vamos passar sobre ele. Eu acho interessante esse negócio. Ó. No versículo 9, ele diz assim: então perguntei, meu Senhor, quem são eles? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não é isso? Versículo 9. Quem está me acompanhando? É isso? No versículo 14, ele vai dizer: o anjo que falava comigo, no 13, e este me disse. No versículo 14, ele vai dizer: o anjo que falava comigo, e este me disse. No versículo 19, ele vai continuar a falar de novo. Ele diz assim: perguntei ao anjo que falava comigo. No capítulo 3, do versículo 3, quem pode ler? Vê. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Certo. Agora vê o capítulo 4, versículo 1 e 4. Ele vai dizer sempre um anjo que falava comigo. Mas aí quem é esse anjo que falava com ele? Era o anjo do Senhor. E quem é o anjo do Senhor? É Jesus Cristo. É isso que ele vai revelar. Esse anjo que falava com ele já era uma aparição do Filho de Deus. E a gente começa a ler, a gente começa a entender que livro maravilhoso. E ele começa na profundidade, ele vai trazer uma mensagem para o povo de Israel. E o povo de Israel está num estado de calamidade pública. Está num momento de dor e a dificuldade cada vez aumentando quando Zacarias começa a falar de bênção. Zacarias começa a dizer o seguinte: não desanime, Deus tem bênção para vós. Não entristeça, Deus está aqui para confortar o coração de vocês. Não recue, vocês têm esperança. Não percam a paz, não perca aquilo que é promessa de Deus para vocês. Não durma, não seja indiferente. Essa era o ânimo desse profeta. Mas como se deu? Bem, a história, os irmãos sabem, eu vou ser bem rápido. Israel estava com 18 anos que tinha recebido o edito do rei Ciro. E Ciro assinou um edito dizendo que Israel podia voltar para a sua terra e reconstruir a sua cidade. E como se fez? Bem, nós sabemos que Daniel, na profecia do capítulo 9, ele fala de 4 impérios grandes, não é isso? Ele já vem falando sobre isso, de 4 grandes impérios que se ia levantar. E o primeiro império dos 4 era o Império Babilônico, conduzido por Nabucodonosor, um homem muito inteligente e muito poderoso aqui na terra. E depois viriam os medos e os persas, esse sim vinha com Ciro, e depois com Dario, um chama Dário, mas não tem acento no ar, Dario. E depois esse império iria passar e viria um segundo império grego, que era o império regido pelo Alexandre o Grande. E depois desse terceiro império iria aparecer o quarto império, que era o Império Romano. E isso a Bíblia já tinha registrado ao longo do tempo como isso se dá. Quando o povo está com 70 anos ali na Babilônia, Daniel então faz a leitura e começa a contar e diz: opa, está com 70 anos da profecia de Jeremias. E Daniel agora ele se organiza para falar com Deus e orar e dizer: Senhor, está com 70 anos e tu disse que teu povo iria sair desse enclausuramento aqui, iria voltar e reconstruir a sua cidade.
E aí Deus se lembra realmente e diz, realmente precisou um se levantar, porque muitos não estavam mais nem aí sobre essa promessa de Deus, e agora o povo começa a se mover. Daqui a pouco, o reino babilônico é invadido pelos medos e os persas, e agora Ciro é o governador. Ciro assina o edito e diz para o povo voltar. Mas se os irmãos se lembram, lá em Esdras, logo no capítulo 1, Esdras vai dizer que quando o povo começa a se mover em relação à volta, à grande volta, muitos deles não voltaram. Muitos deles preferiram ficar na Babilônia. E 2 tribos praticamente voltam, 43 mil pessoas praticamente voltam, que são a tribo de Judá e uma parte da tribo dos levitas, e outra pequena parte de Benjamim, e essa tribo volta, porque elas defendem a raiz, a promessa de Deus e a profecia que viria o Messias dela, e ela se resguarda quanto a isso e crê, e coloca a sua fé em prática, e eles voltam. Uma parte muito pequena, e não sei se vocês se lembram, uma grande parte do povo de Deus fica, porque ele já tem 70 anos, então ele já tem ficado raízes, uns comerciantes, outros donos de negócio, outros com família estabelecida, outros têm bens na Babilônia, não querem voltar mais. E não sei se você se lembra, o livro de Esther é um livro que não fala uma vez em Deus, não fala uma vez em Jesus, não fala uma vez em nada, é só sobre o povo de Deus ali, é só sobre o povo que ficaram, que estão em Suzano. Não sei se você já leu o livro de Esther, você não contou uma vez falando de Deus, é impressionante aquele livro. E eles pagam muito caro por isso, quase são dizimados pelo tal de Ramã, quase são mortos todos eles, porque eles ficam, eles não voltam para reconstruir. Eles não voltam para cumprir o que o Senhor tinha prometido. Agora esse povo que volta, quando começa a construir, colocar os marcos novamente, e eles começam a trabalhar fielmente, levanta os samaritanos. Se lembra de Sambalá? Sambalá, que um tal de pérfido, um homem horrível chamado Tobias, se organiza, e eles tentam de todas as formas embargar a construção novamente. E aí para por 18 anos. Para porque eles inventam uma mentira e diz que esse povo daqui a pouco vai aumentar e vai invadir novamente os medos e os persas, e aí embarcam. Depois, passou 18 anos, o povo de Deus recebe um outro título, um segundo de Dário, e eles voltam. E aí entra Neemias, entra o livro de Neemias. Quem está entendendo? Estou sendo rápido na história para você poder pegar esse negócio, né? Entra Neemias. Mas quando o povo começa a construir, o Senhor levanta um profeta chamado Ageu. Não sei se você pode perceber, os 2 livros, tanto Ageu como Zacarias, é diferenciado de todos os outros livros proféticos. Por quê? Porque os outros livros, quando começam, eles começam datando, aproximado ou datando o tempo em que eles estão exercendo o seu ministério de profeta. É interessante assim, no ano do rei tal, ou o rei de Judá, ou no rei de Israel, mas eles sempre citam um rei, para poder dar o tempo, o espaço em que foi proferida a profecia, em que eles entraram em trabalho no seu ministério. Mas quando se relaciona com o livro de Ageu e de Zacarias, eles vão dizer reis pagãos. Por quê? Porque Israel não tinha rei, não tinha mais sacerdócio, não existia mais. Porque agora estava no período de transição, voltando para a terra. O Senhor levanta Ageu, e Ageu, ele escreve 4 capítulos. E os 4 capítulos que ele escreve, é alertando o povo quanto à indiferença. O povo, por ter parado, voltaram, e estava muito alegre, de repente foi embargada a obra, e agora esse povo se mantiveram numa condição inferior, subhumana, porque não existia comida, não podia plantar, não podia construir, não podia fazer nada. E esse povo estava vivendo uma situação terrível de calamidade. E eles começaram a ser indiferentes, porque quando entra para construir um templo, ele diz: bem, você disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Esse templo é um cubículo em relação
o templo de Salomão. E você profetiza, e esse templo não tem nada a ver com o outro. Aquele era um templo opulento, bonito, lindo. E agora, com uma construção dessa, eles entendiam que essa construção era muito inferior e a condição era subhumana. E agora eles começam a recuarem. O povo que tinha voltado para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ageu vem e vocês constroem casas, vocês constroem família, mas não constroem a casa de Deus para louvar e engrandecer o seu nome. Vocês se preocupam com vós, vocês só temem o que vocês produzem, mas as coisas de Deus é largada, jogada. Portanto, o que vocês plantar não vai dar. O que vocês ganhar, olha, não vai, seu salário não vai valer de nada. Porque você deve buscar primeiro aquele que é o Deus da sua vida. É esse que vocês voltaram para glorificar. Erga a sua casa, volte a cultuá-lo, a trazer aquela ligação do céu para a terra e a ser paz para os que estão em guerra. Vocês estão fora do propósito. E ele começa a falar. E escreve 4 capítulos. E depois, com 2 meses, ele para e entra Zacarias. Mas Zacarias, ele pega o que Ageu está plantando como ânimo, e Zacarias agora só começa a afirmar o que ele diz, mas diz de uma forma diferente. Ele diz assim: olha, as bênçãos de Deus é para vocês, as promessas de Deus é para vocês. Vocês são os únicos da terra que Deus tem promessa, que Deus tem bênção. O Senhor vai confortar o coração de vocês. O Senhor nunca falhou com vocês. Olha para os vossos pais. O Senhor Deus dos exércitos está com vocês. E é aí que ele começa o seu ministério nesta construção, Zacarias. Mas por que ele está trazendo essa mensagem de bênção? Porque ele está trazendo essa mensagem para um povo que estava, digamos, um tanto quanto acanhado quanto às promessas de Deus. Porque ele está trazendo um avivamento, um renovo para esta situação. Mas ele vai dizer algo neste capítulo que lemos, nesses 6 versículos, que se desse tempo a gente iria aqui andar por muitas horas. Porque é tão maravilhoso que ele vai falar e vai ensinar quanto arrependimento. Ele vai dizer o seguinte: aí, para que vocês tenham de volta as promessas e as bênçãos de Deus, o conforto e a paz, para que vocês consigam ter de Deus a misericórdia, vocês precisam ter algo chamado arrependimento. E ele começa já falando e ensinando que o arrependimento é a base de tudo quanto eu e você precisa para que o Senhor nos ouça e nos mantenha abençoados. Ele está dizendo que, diferentemente dos ímpios e daqueles que não entendem, que simplesmente acha que pode dobrar o seu joelho a qualquer momento e falar com Deus e Deus dispersar, ou Deus abrir os céus, ou Deus ajudar, ele está dizendo que isso não vai acontecer nunca. Irmão, o que Zacarias está dizendo para o povo é que o que muita gente pensa, que Deus está sempre disponível para ouvir aquele que não tem dele nenhum tipo de aliança, que não tem dele nenhum tipo de pacto. Ele está dizendo para ele que esse que está sob uma condenação que ainda não é um renovado pelo Espírito, que não é uma nova criatura, que não aceitou a Cristo como seu Salvador, ele está dizendo que ele perca qualquer tipo de esperança de bênção. Ele só pode receber se ele for um arrependido, se ele não andar em pecado, se a visão
do caminhar dele tiver mudado, se intelectualmente ele tiver uma visão sincera e justa e real de um Deus que é santo, ele está dizendo, se emocionalmente ele não chorar quanto a sua vida pecadora, quanto o seu estado miserável diante de Deus, e ter um reconhecimento que o Senhor é o único que pode ter misericórdia da sua natureza falida, quebrada e caída, ele está dizendo que se ele não reconhecer e não se arrepender dos seus mau caminho e dos seus pecados cometidos, é impossível ele se voltar para Deus e alcançar bênção e misericórdia desse Deus. Olha, Deus é santo, e a santidade de Deus, ela não pode ser afrontada com o pecado, e é isso que o pecado faz. Ele está dizendo para o povo, vocês vão recomeçar de novo, vocês estão num lugar que outrora, aqui existia fartura, era uma terra que emana leite e mel, mas no entanto isso só vai produzir novamente, se vocês se arrependerem de todo o coração, porque se vocês continuarem com a mesma ideia no caminho dos vossos pais, de Deus não vai ter absolutamente nada. E não é impossível um crente ele se afastar do lugar da bênção, mesmo ele crente, e receber de Deus as promessas. É impossível. O lugar da bênção, irmão, não é determinado por mim, está em mim. O lugar da bênção não muda, não há mudança. O lugar da bênção é um coração arrependido sempre. É alguém que não comete delito de pecado contra um Deus poderoso e santo. É alguém que não transgride a Deus e simplesmente dá as costas para Ele nas primeiras lutas e dificuldades que existem. É um crente que não dá um passo de fé e confiança. Às vezes ele não está no lugar da bênção. E às vezes ele planta e não colhe, às vezes ele trabalha e não tem nada, às vezes as coisas não acontecem, porque ele sempre está carregando enfileirado alguma coisa que desagrada a Deus, algum tipo de hábito, algum tipo de coisa que ele gosta, e ele custa largar e deixar, e Deus não pode tanto se aproximar, porque se aproxima dele, ele corre o risco até de morrer. Ele tem que largar tudo, ele tem que mudar seu estilo de vida, seu pensamento, o caminho, ele tem que mudar arrependido. E é isso que Zacarias está dizendo. O Senhor tem tantas bênçãos para dar a vocês, mas vocês precisam se arrepender. Vocês precisam ter uma aproximação de intimidade com Deus. Vocês não podem correr por fora. Você tem que estar no lugar da bênção. Deus separou um espaço nesse mundo maldito, caído pelo pecado, para que o seu povo viva à luz do sol da justiça do seu Filho. Não se pode sair. As pessoas acham que está infeliz porque Deus está com algo particular e o castigando. Não, ele está acolhendo aquilo que Deus já determinou, que se ele praticar, ele vai ter uma reta e justa sentença. Por quê? Porque Deus é um Deus de ira. Vem comigo, vamos agora ao texto. Meu irmão, quer dizer, pastor, que o Senhor diz que para que a gente receba as bênçãos de Deus e receba tudo quanto é promessa dele, é necessário nós termos algo que o agrade? Sim. O irmão está dizendo que tem que ter uma condição? Sim. O Senhor está dizendo que tem que ter um pré-requisito, tem que ter alguns requisitos para poder Deus me abençoar? Sim. É isso que Zacarias está dizendo. Se você não tiver, não vai acontecer não. Deixa eu dizer o que é um pré-requisito.
Deixa eu dizer o que é uma condição. Se você vai atrás de um determinado emprego, e você é um operador de máquina, e daí um empregador diz o seguinte: eu quero ver o seu currículo, quero ver a sua história. Daí é necessário que você leve, para ele dar uma olhada, para ele poder averiguar realmente quantas horas de curso, se você realmente foi treinado naquele tipo de máquina, e se você é um profissional exemplar, se realmente o seu currículo atende à necessidade daquele empregador. Isso é um pré-requisito. E quando você tem tudo isso que atende o empregador, ele diz a você: a vaga é sua. Um pré-requisito é isso. Se eu não tiver algo, fica difícil Deus trabalhar na minha vida. Porque se eu continuar desagradando, quebrando os seus estatutos, pecando contra Ele, que requisito eu vou ter para que Ele me encha do seu Espírito e complete em mim as bênçãos e as suas promessas? Nenhum. Mas se eu estiver no lugar da bênção, no lugar do arrependimento, no lugar de quem está obedientemente a Ele, aí sim, esse é o pré-requisito que Ele vai suster e através deste canal me abençoar. Ele está dizendo a esse povo, e ele começa a dizer assim: olha, eu vou lhe dar umas características para o chamado do seu arrependimento. Ele diz: no 8º mês do 2º ano de idade, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraque, filho de Iro, dizendo: o Senhor o quê? Se irou em extremo contra os vossos pais. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você não se arrepender, vai acontecer o que aconteceu com os pais de vocês. Deus se irou, Deus se zangou, Deus achou em vocês abominações. Você sabe o que foi que Ele fez? Ele permitiu que o inimigo entrasse na sua casa e levasse tua família e você como escravo. Deus se irou tanto do seu comportamento diante dele, Deus se irou tanto do pecado, da transgressão contra ele, Deus se irou tanto que permitiu que vocês se tornassem um nada diante de toda a humanidade, uma vergonha, um vitupério, porque vocês afrontaram esse Deus. Vocês tinham promessa, vocês são povo escolhido, vocês têm a graça, você tem o Espírito, e mesmo assim a resposta que dá é virar as costas. Então Deus quebrou a aliança, iradamente jogou vocês fora. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que eles, e a Bíblia, é interessante que lá em 1 João capítulo 4, versículo 16, diz que Deus é amor. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo gera castigo. Portanto, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele vai dizer que Deus é amor, que Deus nos ama. Mas lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: Deus é um Deus de fogo. É o Deus de fogo. É o Deus da ira. Deus não pode compactuar com o pecado. O ser humano que se chega a Ele tem que ter a mesma característica do Filho dele: é santidade. Senão não se aproxima dele. Aí ele diz: você se lembra dos seus pais como foi? Foi levado como escravo. Eles foram humilhados, ultrajados. E vocês, povos, Zacarias está dizendo, é só olhar a volta de vocês. Olha aí, vocês voltaram para a terra de vocês, voltando. E o que vocês veem? Escombro, ruínas, portas derrubadas, fumaça, uma situação inóspita.
uma dificuldade terrível. Vocês sabem por que essa terra aqui já produziu 30, 90, 120. Essa terra aqui produziu coisas e frutos maravilhosos. E agora não passa de escombro. Vocês sabem por que isso aconteceu? Porque vocês afrontaram um Deus santo. Vocês abandonaram. Os profetas falaram, pregadores falaram, e não tiveram nunca uma atitude diante de Deus de responsabilidade. Nunca andaram concernente o chamado e a palavra. Nunca pegaram os dons espirituais e colocaram em evolução, em produtividade. Sempre aquém, além, correndo por fora, nunca se aproximando de Deus, nunca entregando a Deus aquilo que Ele separou para cada um. O Espírito Santo se move com seus dons, mas nenhum é usado. É isso que Zacarias está dizendo, igreja. É dizendo o seguinte: igreja, se levante. O Espírito se move dentro de você, e Ele precisa que esses seus dons que está dentro de você precisa ser trabalhado e transformado em obra para o reino da glória. Não pode ficar de forma nenhuma parado, improdutivo, sem dar uma resposta. Você foi chamado para ser um guerreiro produtivo na casa do Senhor, para uma glória eterna, e lá o nome do Senhor será elevado para sempre. Ele está dizendo que é impossível. Se você é alcançado pelo Espírito, se você tem a graça de Deus, se você teve a revelação e a bênção, é impossível você estar inativo, parado, improdutivo. É impossível. Se você aceitou Jesus Cristo, a primeira coisa que você recebeu foi o Espírito Santo e seus dons. Se ele não está operacionando, tem algum problema. É hora de rever. É hora de parar. É hora de se arrepender. Tem alguma coisa me travando. Alguma coisa que me impede de se chegar, de se aproximar ao trono da graça de Deus. Se você não toma essa posição, se eu não tomo essa posição, que bênção eu posso ter? Se eu não me arrepender, se eu não mudar os meus maus caminhos e costumes, como Ele pode agir na minha vida? Zacarias está falando para esse povo e para os dias de hoje. É sempre assim na Bíblia: transcende tempo, hora, transcende tudo. As profecias são um tempo escrito no passado, que elas se ecoam no futuro, até que Jesus Cristo venha e leve a sua igreja. Mas ela não para o seu acontecimento, porque esta palavra não tem fim. A profecia era para aquela época. Aconteceu lá, aconteceu cá, e vai varar o futuro acontecendo. É assim que o profeta Zacarias chega para esse povo. Irmãos, eu queria falar mais sobre isso. Eu só citei um versículo, mas tem 4 características que ele diz que esse povo tem que se arrepender. O primeiro é o chamado, e que ele preste atenção, que Deus é um Deus irado com o pecado. E se você transgride, você está sob uma ira. Essa semana, uma pessoa chegou para mim e disse: tu ouviu falar no fulano de tal, muito conhecido, um homem que fazia muita piada, um cara que era cômico, muito conhecido, o Covid veio, passou tanto tempo, gastou tudo que tinha. Será que ele foi para o inferno? Eu disse: se ele se arrependeu de todo o coração e confessou os pecados dele, talvez
tem alcançado misericórdia. Mas uma coisa eu digo e afirmo: sem estes requisitos, não é porque na hora da morte um camarada está morrendo e diz: eu me arrependo, ó Deus, e funciona assim. Se ele não tiver os requisitos, se ele não tiver um arrependimento sincero, deixa eu lhe falar uma coisa, como é perigoso ele se arrepender na hora da morte e não alcançar misericórdia. Porque o arrependimento é algo que age no campo primeiramente intelectual. Depois, o arrependimento também age no campo da emoção. Depois, o arrependimento age no campo da vilição. Depois você procura o que é vilição. Vilição, esse nome vai dizer que é uma decisão. Vilivos de vilição. Vilivos de vilição. É uma decisão que eu tomo. Vilivos, decisão e acabou. Não dou espaço mais para nada. Tomei uma atitude. Não importa quem queira fazer novamente a minha cabeça. Eu não aceito. Eu sou teimoso. Eu sou isso e vou até o fim. Aceitei, ponto final. Não aceito o argumento. Vilivos, vilição. O arrependimento acontece nesse campo. Por que intelectual? Porque é uma mudança de visão. É do meu intelecto. É a minha mente que muda. É o meu caminho que muda. Não é mais as amizades que eu tinha. Não. Mudei, acabou. Não é mais aquela rua que eu passava, não. Não é mais aqueles momentos em roda de colegas que era piada, que era isso, acabou. Eu mudei, é intelectual. O meu arrependimento acontece nesse campo real aqui. E depois na minha emoção, porque eu choro de reconhecimento de que não sou nada e que Deus, por misericórdia, me alcançou e eu sou devedor e grato pro resto da minha vida. Isso é arrependimento. Sem isso, não há arrependimento. Aí quer dizer que o camarada, como que intelectualmente ele pode ter tudo isso? Como que emocionalmente ele pode reconhecer? Ele nunca praticou. Ele nunca teve requisitos nenhum. E agora, na hora da nossa morte, amém? Pede perdão e entra pelos portais? Não sei, não. Eu também não vou dizer que não, porque Deus é que sabe. Mas pelo que a minha Bíblia, Zacarias, diz aqui, e pelo que eu li nas parábolas do filho pródigo, da dracma perdida, não é por aí não. O arrependimento é outra coisa. Mas ele na hora lá, ele simplesmente se arrependeu. Deus pode fazer tudo, irmão. Mas eu quero me assegurar que eu preciso ter os requisitos certos, para no momento certo eu dizer: Senhor, recebe o meu espírito. É uma questão de consciência limpa e dever cumprido. A minha salvação depende mais da minha fé, daquilo que eu creio na hora, no momento. Pode vir, porque o Senhor me receberá. É uma consciência limpa. Não tem será. Ou será? Não tem será, não. Não tem será, não. Na hora, Senhor, tu está me levando? Não tem esse negócio, será que o meu pai? Não. Sua salvação foi paga no preço lá na cruz do Calvário. Nada pode tirar, porque já está num campo feito. Agora você tem que tomar consciência que você anda arrependido de acordo com o que o Senhor precisa da sua voz, da sua comunhão com Ele. Amém, igreja? Eu vou terminar uma outra quinta-feira esse início de Zacarias, que é muito importante para você entender certas verdades e revelação desse profeta maravilhoso usado por Deus. Amém? Eu quero só fechar aqui o capítulo 2. O Senhor se irou em extremo com vossos pais. Aí ele diz: bem, se você não quiser experimentar da ira de Deus, ande em arrependimento e reconhecimento
diante dele, sem aborrecê-lo nem despertar sua ira. O pecado afronta e desperta a ira dele. Mas no 3 ele diz assim: tem outra coisa, mas ele é o Deus da graça. Zacarias diz: ó, ele é um Deus irado, mas ele também é o Deus da graça. Quando chega no 4, ele diz: bem, ele é um Deus irado no 2, ele é um Deus da graça no versículo 3, mas no versículo 4, ele é um Deus que aceita o seu arrependimento. Aí no 5 e no 6, ele vai dizer algo interessante, eu acho muito interessante, porque ele vai falar do padrão da história da sua palavra que não muda. Se ele falou, vai cumpri-la. É por isso que eu quero um dia, uma quinta-feira, poder passear com você aqui. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos. Já que o horário